Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, na aula de hoje nós vamos entrar na unidade 2, porém uma informação muito importante. A gente está relativamente atrasado com os nossos conteúdos aqui do livro. A gente está na penúltima semana de aula, teremos essa aula aqui que eu estou gravando agora para quarta-feira. E também teremos a próxima aula da segunda-feira que vem e a aula da quarta-feira que vem, aí a gente entra no período de férias, graças a Deus. Beleza, então eu vou começar a usar o livro digital a partir daqui para a gente poder avançar mais rapidamente nesses conteúdos e os assuntos das unidades 3 e 4, eu vou pegar aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais importante, né? Porque tem muita informação, tem muito texto e tal, então eu vou resumir para a gente poder trabalhar aquilo que mais interessa para vocês poderem seguir para o ensino médio preparados, beleza? Então, nessa aula aqui, a gente vai trabalhar bastante coisa já da unidade 2, legal? E nas próximas aulas, os próximos assuntos das unidades 3 e 4, legal? Então, vamos que vamos. Peguem o livro de vocês lá na página 319 para vocês acompanharem. O início da unidade 2, onde a gente vai falar sobre as características da radiação eletromagnética e as aplicações, fala basicamente sobre o histórico, né, da curiosidade, das primeiras pesquisas e estudos realizados lá milhares de anos atrás com os povos antigos, né, sobre a natureza da luz, a propagação da luz, os fenômenos relacionados à luz, né. E aí, então, desde muito tempo isso vem sendo estudado, várias hipóteses e etc., até que mais recente, quando a gente teve aí os avanços de fato da ciência, né, daquilo que a gente conhece como ciência hoje, formada ali por diversos métodos, diversos parâmetros, diversos conceitos aí que são aplicados por toda a comunidade científica, né, e tal, por meio do método científico, né, a gente começou a ter um desenvolvimento mais acelerado, mais avançado da ciência, porque a gente tinha muito mais pessoas trabalhando sobre um determinado assunto. E isso aconteceu também em relação à propagação de energia, em relação à luz e em relação às ondas eletromagnéticas, beleza? Então eu vou começar a leitura aqui do material a partir desse parágrafo aqui, ó. Ao longo do século XVIII, muitos cientistas realizaram estudos sobre a eletricidade. Por essa razão, o desenvolvimento nessa área foi mais rápido quando comparado aos séculos anteriores. No entanto, foi no século XIX que a energia elétrica se consolidou. Alguns dos grandes nomes da ciência nessa época foram o Hans Ørsted, né, físico dinamarquês que descobriu que a corrente elétrica pode gerar campo magnético, André Marie Ampère, dos amperes, né, da eletricidade lá e tal. Físico francês que contribuiu nessa área e principal responsável pela criação da teoria da radiação eletromagnética. O James Clerk Maxwell, que foi um físico escocês que propôs as famosas equações de Maxwell, que vocês vão ver futuramente, tá? Então eu não vou nem entrar aqui em específico. Em 1888, o físico alemão Rudolf Hertz, né? Hertz, aquilo que está relacionado lá com as ondas sonoras, a amplitude do som, né? Se o volume está muito alto, se está muito baixo e tal, comprovou experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell cerca de 15 anos antes, e nesse mesmo ano, Nikola Tesla, que foi uma figura muito importante na área da eletrônica, né, da elétrica, da engenharia elétrica. Ele foi um grande inventor, ele foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, né? Ele inventou o gerador elétrico de corrente alternada, que é um sistema que utilizamos até hoje em nossas casas, ou seja, ele distribui corrente elétrica em várias direções e não uma corrente unidirecional, beleza? Foi revolucionário, né? Então ele foi uma pessoa aí que gerou grande inveja lá para o Thomas Edison, né, e tal. E aqui nessa imagem vocês estão vendo aqui o Nikola Tesla, né? Foi um cara que acabou ficando meio sozinho, tal, por causa de fake news e etc, né? Por causa de muita inveja aí do próprio Thomas Edison e tal, com a sua bobina de Tesla, né? Aonde ele estava tentando desenvolver o conceito da energia livre, e ele conseguiu de fato, isso só não foi aderido, né, por muitos interesses aí e tal. Mas olha que interessante, o Nikola Tesla, que foi um cara do século passado, né, até mesmo nasceu no século retrasado, lá no século XIX, ele já estava trabalhando com o conceito de wireless, né, o conceito da propagação de energia, de ondas eletromagnéticas, sem a utilização de fios, de cabeamento. Olha que doideira isso, né? E hoje nós utilizamos isso com os nossos roteadores e o sinal
Wi-Fi. Olha que doido. E aí, com essas descobertas, foi possível criar máquinas que mudaram nosso modo de vida. Nessa unidade, estudaremos essas invenções e aprenderemos os princípios, fundamentos e aplicações dessa área da física que estuda as ondas e a radiação eletromagnética. A gente já estudou isso em aulas passadas lá no começo do ano, quando nós falamos sobre radioatividade, né? E aí a gente viu aplicações da radioatividade tanto naqueles testes de datação por carbono 14, né? Onde a gente consegue analisar a idade de fósseis, a idade de rochas, etc., quanto também de vários exames de imagem, como por exemplo o raio-x, a ressonância eletromagnética, né? Os PETs e tal, todos aqueles exames de imagem que a gente viu lá no livro 1, na unidade 3, se eu não estou enganado, beleza? Então, a gente já teve contato aí com esse assunto, só que de uma forma um pouco diferente. Bom, como que a radiação eletromagnética se propaga? Por meio de ondas. Então vamos lá. Você já deve ter notado, ao ver algo cair sobre a água que está em repouso, que a superfície dela é perturbada. Portanto, como nessa imagem aí, né, uma pedrinha caindo num ambiente de água parada vai gerar uma perturbação, né? E essa perturbação ela vai se propagar sob a forma de ondas, tá? Esse fenômeno ocorre em lagos, piscinas, no mar, em pias, panelas, canecas e outras coisas. Ao mesmo tempo que acontece o movimento vertical, também ocorre um lateral, pois a água passa a se projetar acima do nível normal de quando estava em repouso, repetindo algumas vezes esse movimento. Então, por exemplo, quando a gente tem lá uma piscina com a água paradinha, tá bem calminha e tal, e a gente joga uma bolinha, por exemplo, a gente vai perceber que vai gerar ali ondas que vão se propagar por toda a superfície da água, né? Atingindo então todos os pontos desse corpo d'água, até um determinado momento em que essas ondas elas vão perder a sua energia e a água volta ao seu estado de repouso, tá? O movimento gerado sob a água em repouso é uma perturbação que se propaga, chamada de onda. Beleza? E em física, como que a gente fala isso? Em física, a onda é uma perturbação que transfere energia por meio da matéria ou do espaço, envolvendo nada ou quase nada de transporte de matéria. Então entendam que onda é uma perturbação que transfere energia. A energia é um elemento que interage com a matéria, entretanto ela não transporta a matéria. E aí a energia, ela pode se propagar dependendo da sua fonte, dependendo da sua forma, tanto no espaço, ou seja, no vácuo, quanto na interação com a matéria, com os materiais, objetos, corpos e etc. Vamos ver isso daqui. Como foi dito, quando você deixa uma pedra cair na água em repouso de uma piscina, por exemplo, ocorre uma perturbação na superfície que movimenta a água na vertical e na horizontal, beleza? Então nós temos aí uma propagação em duas dimensões aqui, beleza? À medida em que essa pedra afunda, a onda gerada já se movimentou para longe do ponto de origem, né? Então é aquela propagação que eu havia comentado, beleza? Ao afundar completamente, o movimento ondulatório continua até as ondas perderem energia. A água da piscina, então, volta a ficar em equilíbrio. No entanto, não são apenas essas ondas que existem. Veremos a seguir como classificar as propagações das ondas. Legal. Existem algumas formas da gente poder classificar as ondas. Podem ser quanto à direção da vibração, ou seja, o caminho que ela vai percorrer, né? A natureza, ou seja, aonde ela é produzida, onde ela é formada, o meio em que ela é formada, e as dimensões também dessa onda, né? As dimensões da propagação. Beleza, começando com a direção da vibração. A propagação das ondas pode ser classificada em três tipos, quanto à direção da vibração, seja ela transversal, longitudinal e mista. Vamos ver cada uma delas aqui na página 322. Então, para a propagação transversal, ela acontece quando a direção da vibração é perpendicular, ela é paralela à direção de propagação da onda. Então, percebam, a gente tem aqui essa mão, ela está produzindo uma vibração aqui nessa corda, nesse fio, né, e tal, e aí a direção ela vai acontecer perpendicularmente ao sentido de propagação, beleza? Então percebam que nós temos aqui tanto a formação da onda na vertical quanto a propagação dela na horizontal, beleza? Um exemplo desse tipo de propagação ocorre quando geramos ondas fazendo uma corda ir para cima e para baixo rapidamente,
tipo essas pessoas fazendo o exercício aqui, tá? Ela está gerando essa onda de forma horizontal, propagando ela de forma, gerando essa onda de forma vertical, propagando ela de forma horizontal, beleza? E aí a esse tipo de onda a gente dá o nome de transversal, beleza? Então tá. Já na propagação longitudinal, aí a gente tem um tipo específico de direção. Percebam, ocorre quando a direção da vibração é a mesma que a direção de propagação da onda. Portanto, é aquela onda que vai se propagar indo e vindo, digamos assim, né? É como se a gente pegasse uma mola qualquer, por exemplo, aquela molinha que fica dentro da caneta, né? Que a gente libera ela, faz tic-tic. Pois bem, tem aquela molinha lá. Se eu aperto ela só consegue fazer um tipo de movimento, é um tipo de propagação, certo? Ou então aquelas molas que existiam há vários anos atrás, né, que a gente consegue esticar e tal, as pessoas brincam com isso daí e etc. Então vamos lá, continuando aqui. Podemos visualizar esse tipo de propagação no brinquedo conhecido em algumas regiões como mola maluca. É isso que eu estava falando. Para isso, devemos apoiá-la em cima de uma mesa e esticá-la para que fique como na figura a seguir. Quando estiver esticada, puxamos boa parte da mola na direção horizontal, mantendo as duas extremidades fixas, com a ajuda de um amigo na outra ponta. Beleza. Então soltamos a parte que puxamos sem soltar as pontas. As ondas geradas se propagarão na mesma direção da perturbação gerada, ou seja, horizontalmente, de forma horizontal, beleza? Então é esse vai e vem aí. Legal, gente? Bom, e aí por fim, aqui, né, o exemplo dessa mola, tal, beleza? Explicando aqui como que a gente faz para a gente visualizar esse tipo de efeito de propagação. E aí, por fim, nós temos a propagação mista, né? Que, como o próprio nome sugere, são os dois tipos de propagação que a gente viu, tanto na vertical quanto na horizontal, para ambas as direções. Então vamos lá. Acontece quando as propagações transversal e longitudinal ocorrem ao mesmo tempo, ou seja, quando há vibração nos sentidos vertical e lateral, ou então horizontal, né? A perturbação em superfícies de líquidos é um exemplo de propagação mista. Justamente, né? Aquela pedra cai na água, gera uma ondinha para cima e as ondas que vão se propagar de forma lateral, de forma horizontal. Beleza, pessoal? Agora, quanto à natureza da vibração, aonde essa vibração ela é gerada, né? Então vamos lá. Podemos classificar as ondas quanto à natureza da vibração em dois tipos: propagações mecânicas, aquelas que estão relacionadas ao movimento, certo? E as eletromagnéticas. Beleza. Então, olha só, propagações mecânicas, também chamadas de ondas mecânicas, ocorrem quando há vibrações em meios materiais. E esse meio material, ele vai estar envolvendo ali algum tipo de movimento, né? São exemplos de propagações de ondas mecânicas: as ondas em líquidos, cordas, molas, sólidos em geral, gases e no ar. O som é uma onda mecânica. Por esse motivo, dizemos que o som não se propaga no vácuo. Então, portanto, já entendemos aqui aquilo que eu havia falado lá. As ondas elas podem se propagar tanto na interação com a matéria, quanto no vácuo, quanto no espaço. Portanto, as ondas mecânicas são aquelas que interagem com a matéria. E no espaço, a gente tem o vácuo, né? Então, lá a propagação de ondas mecânicas ela é praticamente nula. O que se propaga de onda no vácuo? As ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, por exemplo, um satélite que mantém a comunicação, por exemplo, de telefone, um satélite que mantém lá uma comunicação com sinais de TV, sinal de rádio. Esse é um tipo de propagação eletromagnética, de ondas eletromagnéticas, certo? Então, beleza. Então, aqui vocês estão vendo, né, uma guitarra aqui e tal, com esse tipo de onda, né? Quando você encosta na corda, gerando movimentação da corda, essa corda ela vai vibrar, né? Produzindo, então, essas ondas mecânicas que estão interagindo aí nesse tipo de material, que é a corda do instrumento. Então, é a energia aplicada na corda e a corda se manifestando, gerando, além da movimentação, o som que a gente escuta, né? Beleza? Uma onda sonora. Já as propagações eletromagnéticas também são conhecidas como ondas eletromagnéticas. Ocorrem quando há variações em campos eletromagnéticos. O importante é saber que ondas de rádio, micro-ondas,
Raio-X e a própria luz são ondas desse tipo. Então, os raios solares também, né? Elas não necessitam de meios materiais para se propagar, ou seja, fazem isso inclusive no vácuo. Esse é um dos motivos pelo qual não ouvimos a explosão causada por grandes meteoritos que caem na Lua, mas podemos enxergar tanto esta quanto o Sol. Então, a gente consegue enxergar a Lua, a gente consegue enxergar as crateras na Lua, mas a gente não escuta, né? Não escuta a explosão, o choque, a colisão desses meteoritos com a Lua. Beleza. E agora vamos falar sobre as dimensões de propagação ou os graus de liberdade, né? Então vamos lá. A propagação das ondas pode ser classificada em 3 tipos quanto às dimensões. Uma propagação unidimensional em uma dimensão, né? Ocorre quando há deslocamento da onda em apenas uma dimensão, por exemplo, a vibração de uma corda. Beleza. A propagação bidimensional acontece quando há deslocamento da onda em 2 dimensões, ou seja, são ondas produzidas sobre superfícies, como na superfície de líquidos, tá? A gente viu lá, tanto na vertical quanto na horizontal, certo? E temos a tridimensional, em 3 dimensões, né? Ocorre quando as vibrações são geradas em todas as direções, ou seja, por todo o espaço. A propagação do som é um exemplo. Então, olha que interessante. Por que a propagação do som é um exemplo? Não sei se vocês já repararam, né? Quando a gente vai para um ambiente muito grande, né? Onde você tem lá grandes caixas de som e a gente está a uma certa distância dessas caixas de som, a gente percebe que o som parece que está vindo de vários locais, não é? Mais ou menos assim, eu não sei se vocês já tiveram, né, uma experiência dessa, mas um dia vocês terão com certeza indo a um show, indo, sei lá, alguma festa grande e tal, em algum local, algum grande evento, que parece que tem som, tem onda sonora vindo de vários lugares. É justamente por causa dessa característica, dessa propagação tridimensional, beleza? Joguinho rápido para vocês fazerem, testarem aqui os conhecimentos. E agora vamos falar sobre as ondas periódicas, tá? Temos um tempinho ainda. A colisão de algum objeto com o solo gera um pulso no chão. Se essa ação acontece diversas vezes, como essa britadeira aqui que vocês estão vendo, né? Trrr, gerando vários pulsos, né? Então se cria uma onda cujos pulsos se repetem em intervalos de tempo que variam conforme são realizadas essas batidas no chão. Quando elas ocorrem em intervalos de tempos iguais, dizemos que essas batidas são periódicas, né? Existe um período específico ali que a gente consegue caracterizar aí essa pulsação desse tipo de onda gerada. Beleza. As quais geram uma série de oscilações periódicas no solo, chamadas de ondas periódicas. Um exemplo de ondas periódicas que acontecem no solo também é quando nós temos ali um tráfego muito intenso de veículos, por exemplo, em uma ponte. Veículos pesados, a gente sabe que eles vão interagir ali, né? Eles vão causar ali um tipo de interferência naquele material que é da ponte, e a ponte ela fica vibrando. Se houver um determinado padrão ali de interferência, de pulso gerado pela circulação desses veículos, pode ocorrer dessa perturbação gerar ondas de fato nessa ponte e essa ponte ela passar por esse tipo de fenômeno, né, que é essa interação, ocorre meio que uma ressonância ali por causa dessa periodicidade. Isso é bem curioso, pesquisem na internet aí para vocês verificarem isso. Então vamos lá. As ondas periódicas podem ser geradas em diversos meios e têm enorme quantidade de aplicações na vida prática e em diversas áreas do conhecimento. As ondas de rádio, os sons que ouvimos e os mais variados tipos de luz, a luz visível ou não, a de laser ou a luz monocromática, são ondas periódicas. Elas podem passar de um meio para outro, conservando a sua frequência, um fenômeno chamado de refração, e são capazes de incidir e voltar sobre objetos e superfícies, um fenômeno denominado reflexão. Então, por exemplo, a onda sonora, né? Quando a gente percebe o eco, né? Eu falo e aí o som vai e volta. Então, exatamente, é esse reflexo da onda, tá? Beleza. Para entender melhor como essas ondas são, vamos analisar um modelo de onda periódica unidimensional, ou seja, de uma única dimensão. Então percebam que aqui
a gente tem uma fonte gerando essa onda, né? Beleza? Então a gente está olhando para essa corda. Reparem que nós temos dois pontos muito específicos dessa onda gerada que é importante de vocês entenderem aqui. Nós temos aqui essa parte mais abaixo, que é chamada de vale, e essa parte mais acima, chamada de crista. Beleza? Então toda onda ela é composta, pelo menos as ondas unidimensionais, elas são compostas por vales e cristas, ou cristas e vales. Beleza. Quando essa onda ela tem essa profundidade, nessa barriga para baixo, a gente está falando do vale. Quando nós estamos olhando para a parte superior, para essa parte de cima, nós estamos falando da crista. Beleza. E aí a gente vai ter o tamanho, né, da propagação dessa onda aí. E aí a gente vai dar o nome de amplitude. Então percebam que nós temos aqui uma espécie de uma legendinha, né? O V1 de vale 1, V2 de vale 2, né? Nós temos uma distância entre esses dois vales aqui, um comprimento, tá? E aqui nós temos a crista 1 e a crista 2, e aqui a gente tem a amplitude dessa onda. Legal. Guardem essas informações e vamos seguir aqui, ó. Vamos imaginar que alguém segura uma corda e começa a movimentá-la com movimentos repetitivos, gerando ondas periódicas. As ondas periódicas são compostas de cristas, os pontos mais elevados, como eu já comentei, e os vales, que são os pontos mais baixos da onda. A distância entre essas duas cristas consecutivas ou os dois vales consecutivos é chamado de comprimento de onda, que é o que eu havia falado, né? Entre um vale 1 e o vale 2, existe uma distância entre eles, existe um comprimento entre eles, que é justamente o comprimento da onda, tá? E aí, o comprimento da onda, ele é representado por uma sigla chamada lambda, que é essa siglazinha que tá aqui, tá? Ó, tô passando o mouse aqui em cima, nós temos lambda, beleza? Então, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, tá? Comprimento de onda representado por lambda, beleza? A distância vertical entre a altura da crista e a profundidade do vale é 2A. Beleza. Sendo assim, a metade da distância é chamada de amplitude da onda, que é isso que eu havia mostrado aqui para vocês, tá? Metade de uma crista, metade de um vale é a amplitude dessa onda, seja seja considerando a crista ou seja considerando o vale, beleza? Nós temos a amplitude. Bacana, a amplitude a gente vai representar com a letra A. Legal. Quando uma fonte gera essa onda, é produzida uma série de oscilações, e esse vai e vem de oscilações é realizado em um intervalo de tempo igual, o qual gera uma repetição de ondas chamada de período da onda, representado pela letra T, beleza? T de tempo ali, tá? Então, período, tempo. O período também pode ser entendido como o tempo que a onda leva para percorrer uma distância igual ao seu comprimento. Já a frequência da onda é o número de oscilações executadas por qualquer ponto da corda por uma unidade de tempo. O quadro a seguir mostra as unidades referentes a cada grandeza no Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então vamos lá. Amplitude da onda, representada pela letra a unidade em metros. A frequência ela é dada em hertz, como eu havia comentado. O período ele é dado em t, né? A unidade é em segundos, tá? O comprimento da onda, lambda, não temos uma unidade. E a velocidade da propagação dessa onda, a gente representa ela por v de velocidade, né? E é dada em metros por segundo, tá? Beleza. Assim como os pulsos, cada crista ou cada vale propaga-se com certa velocidade ao longo do meio de onde a onda foi gerada. Essa velocidade de propagação da onda também é chamada de velocidade de fase. Como as ondas periódicas têm velocidade constante, lembramos de como se calcula a velocidade de uma partícula. Se tirarmos uma foto de uma oscilação como essa, veremos que ela é formada por ondas iguais, ou seja, apresentam o mesmo comprimento e amplitude. Tá? Escrevendo a fórmula da velocidade, constatamos que... Então vamos lá, eu já tinha apresentado essa fórmula aqui em aulas passadas, tá? Onde a gente tem velocidade vai ser igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Para a gente substituir aqui no caso das ondas, a gente vai ter velocidade vai ser igual lambda, e o lambda é o quê? É o comprimento da onda, ou seja, o espaço que essa onda ocupa, não é isso? Beleza, sobre T. E o T, ele é o que mesmo? Vamos olhar aqui, ó. O T
ele é o período, né? Ele é o tempo. Lembra que eu havia comentado o T de tempo? Então a gente está substituindo a variação de espaço e a variação de tempo pela é, pelo comprimento da onda, né, o espaço que essa onda ocupa, quanto pelo tempo, tá bom? Legal? Deu para entender agora, né? Então vamos lá, a gente substitui essa fórmula, nós temos V igual a lambda sobre T. Legal? Então vamos lá. Na fórmula da velocidade de uma partícula, as variáveis foram substituídas por suas correspondentes em relação às ondas. A velocidade de uma partícula foi substituída pela velocidade de propagação da onda, v. A variação da distância percorrida, ΔS, foi trocada pelo comprimento da onda, o lambda. A variação de tempo, ΔT, foi substituída pelo período, ou pelo tempo da onda, né? Que é representado por T, beleza? Foi explicado anteriormente que a grandeza do período T é definida como um intervalo de tempo de uma oscilação completa. Com isso, é possível dizer que a frequência, o F, é inversamente proporcional ao período. Escrevendo uma fórmula para essa afirmação, temos que a frequência é igual a 1 sobre T, um período, beleza? Com isso, podemos escrever outra fórmula. Já sabemos que a velocidade de propagação é calculada por V igual a lambda sobre T. Substituindo 1 sobre T pela frequência, temos que a velocidade de propagação também pode ser calculada pela fórmula V é igual a F, a lambda vezes F. Ou seja, ao comprimento da onda vezes a frequência dessa onda. Legal? Durante a propagação de uma onda, sua frequência é igual à da fonte que a gerou, ou seja, essa frequência não varia. Portanto, pessoal, é importante que vocês guardem essas informações, que vocês entendam a construção dessa fórmula, porque na física é muito importante da gente coletar os dados que um exercício vai dar para nós, para que a gente saiba aplicar essas fórmulas aqui. Que nesse caso está bem tranquilo, né? Quando nós formos resolver esses exercícios aqui lá nos nossos plantões, vocês vão entender que é tudo uma questão de interpretar esse enunciado, coletar esses dados e aplicar a fórmula, beleza? E aí, divisão e multiplicação não é segredo para ninguém, né? Beleza? Bom, sobre a radiação eletromagnética, a gente vai voltar um pouco então naqueles conteúdos que eu já tinha comentado lá nas aulas passadas. Eu não vou falar nessa aula, para essa aula não ficar muito longa, beleza? Mas eu vou comentar com vocês isso daqui no nosso plantão de dúvidas. Portanto, eu preciso que vocês compareçam ao nosso plantão de dúvidas para a gente poder dar continuidade nesse assunto aqui e a gente avançar na matéria. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Se cuidem. Bom resto de semana. Aguardo vocês no nosso plantão de dúvidas. Legal? Se cuidem e até mais.